Olá, Jorge Bossa, obrigada por Olá, estar presente na ZEM Talks for All, ficamos super orgulhosos de ter connosco. Jorge Bossa é o Coordenador Regional de Saúde Mental da Administração Regional de Saúde do Norte e para começar eu fazia a fazer a seguinte pergunta: como se faz para estar protegido na vida ativa de médico contra o contágio de outros vírus? olha, há regras e procedimentos que devemos estar atentos consoante digamos, o local onde estamos, não é? Como sabe, não é? Há desde, digamos, os profissionais de primeira linha que estão numa situação de altíssimo risco, nomeadamente os profissionais que estão na unidade de cuidados intensivos, que andam com aqueles fatos espaciais e, portanto, têm uma série de procedimentos, desde logo até para vestirem o fato tem que ter um supervisor para se Ok. compreender a necessidade e o rigor da proteção e que mesmo assim não deixam de correr uma série de riscos, até profissionais que estão em enfermarias com doentes Covid e que também têm equipamentos chamados equipamentos de proteção individual, que não deixam de ser situações de alto risco, às quais nós, na saúde mental, podemos ser chamados para dar apoio, nomeadamente nos hospitais, no âmbito do que se chama a psiquiatria de ligação, quer dizer, que é um tipo de apoio que todos os hospitais têm, que é de médicos psiquiatras, seja no tempo Covid, seja no tempo fora do Covid, Uhum. de apoio às necessidades de saúde mental que surgem nas enfermarias, imagine de cirurgia, de pneumologia, de medicina interna, etc. Não é? Bom, e depois temos o âmbito, temos o ambulatório, não é? Onde naturalmente os riscos são menores, embora cheguem doentes, que hoje é prática comum, todas as pessoas que chegam ao hospital têm um inquérito sobre sintomatologia Covid, ainda hoje mesmo tive que ir ao Hospital São João para uma reunião com a diretora do Serviço de Urgência e, portanto, tive primeiro que passar numa senhora enfermeira que me fez todas as perguntas de detecção de sintomatologia de Covid, que felizmente não tenho tido, e, portanto, me deu uma máscara para eu colocar a máscara e, portanto, só depois me pude dirigir e entrar dentro do hospital. Isto é assim hoje dentro de todos os nossos hospitais, portanto, uma pessoa qualquer que vai ao hospital, não da urgência necessariamente, mas enfim, do hospital mesmo para entrar para um serviço qualquer, os profissionais também têm que fazer esta detecção, é medida a temperatura, Uhum. também, obrigatoriamente, temos que pôr uma máscara e temos que utilizar a máscara durante todo o tempo que estamos dentro do hospital. E claro que mesmo os psiquiatras e os profissionais da saúde mental que estão no hospital, mesmo na consulta externa, onde eu estou uma vez por semana, no hospital, uso este equipamento e tenho que, naturalmente, como todos nós, ver por vezes doentes presencialmente, embora seja, digamos, o contacto telefónico é a forma como nós, em geral, temos feito os Privilegiam. cuidados de saúde mental e bem, não é? Mas, evidentemente, recebemos doentes presencialmente, há colegas que vão à casa de doentes até para acompanhar, depende dos programas que existem, tem programas de hospitalização parcial ativos, portanto, a saúde mental tem dado uma resposta muito eficiente e muito eficaz na região norte e nas outras regiões, tenho Uhum. contactado com os meus colegas e sei que, em geral, claro que há uma queda muito grande do recurso à urgência, porque as pessoas têm medo de ir à urgência, não querem ir à urgência, não é, evidentemente, não é só a nossa, em geral, houve quedas acentuadas, mas evidentemente que nós temos tido naturalmente todos os cuidados e todas as precauções que não são demais nunca lembrar, não é? Quer dizer, que são precauções que devem ser tidas e devem ser consideradas porque realmente há uma elevada contagiosidade de facto deste vírus e a maior parte das coisas nós não sabemos sobre ele e portanto é bom que haja essa consciência e esse cuidado, não é? É verdade. Há algum conselho para aqueles que estão, isto agora é uma pergunta à parte, hum,
porque eu tenho tido muitas vezes esta questão agora e gente a perguntar aquilo e a escrever e a mandar mails e não, estamos pouco informados, acho eu. Algum conselho para aqueles que estão a lidar com o sentimento de luto e depressão durante esta pandemia? Algum apoio especial em termos Oh, de saúde mental? nós, em termos de a resposta geral, digamos assim, do sistema de saúde, portanto, em relação às pessoas, seja em situação de luto, seja a quem está confinado com uma doença, por exemplo, como sabe, a maior parte dos doentes Covid positivos são tratados em casa, apenas uma Certo. pequena percentagem necessita, felizmente, de ir para o hospital por questões respiratórias ou comorbilidades que surjam, e ainda uma percentagem muito menor para os cuidados intensivos. Nesta pirâmide significa que a maior parte das pessoas é tratada em casa, portanto, sendo que o tratamento em casa exige condições adequadas, nomeadamente um quarto isolado, de onde a pessoa não pode sair durante todo o tempo em que estiver ainda, portanto, infectado. Estamos a falar de quanto tempo? Depende, podem ser 2, 3 semanas. O critério que hoje a Direção-Geral de Saúde utiliza é ter um teste negativo. Já foi necessário ter 2, com 24 horas de intervalo. Neste momento basta ter um teste negativo para ser considerada, digamos que, já não infectada, portanto, por Covid. Até lá tem que estar confinada em casa, há pessoas que estão 2, 3 semanas, um mês, depende da evolução da própria doença, não se sabe exatamente isto, mas a verdade é que não é exatamente igual o tempo para todas as pessoas. Portanto, nesse tempo a pessoa, claro que deve ter, obviamente, meios para, desde um computador se for possível, telefones, meios de comunicar, deve ter uma casa de banho privativa, o que evidentemente não acontece em muitas casas dos portugueses, como sabem, não é? Portanto, por isso, às vezes há necessidade de recorrer ao hospital até por falta de condições em casa para as pessoas estarem em isolamento e não contagiarem as outras pessoas todas, não é? O que nós temos feito em geral no sistema de saúde, quer os centros de saúde, quer os hospitais, têm linhas dedicadas, telefónicas, a pessoas que têm sido infectadas e são seguidas telefonicamente. Além disso, há várias linhas de apoio de voluntariado até, há linhas de apoio à Administração Regional de Saúde do Norte, também tem uma linha que é constituída por um grupo de psicólogos que telefonem, segue pessoas quer em confinamento, quer pessoas que querem, por isso simplesmente, pôr um problema, mas há um seguimento, porque esses doentes são identificados pela saúde pública e as pessoas vão recebendo, digamos que vão conversando com o médico de saúde pública ou eventualmente hoje até já com os médicos de família sobre o seu estado de saúde. Qualquer situação que necessita de apoio do ponto de vista psicológico mais aprofundada, não está inibida, portanto, de recorrer, quer dizer, se necessário mesmo, a uma urgência metropolitana, se a pessoa começa a ter ideação suicida, se começa a ter, digamos que, sintomas graves do ponto de vista mental, obviamente tem que recorrer a uma urgência geral. Sendo que aí há psiquiatras naturalmente de permanência, há o staff e que, obviamente, portanto, têm que dar resposta às necessidades dessa pessoa, incluindo a necessidade de internamento. Portanto, nós não estamos nem fechamos os internamentos de psiquiatria. O que acontece é que, de acordo com a diretiva, norma da Direção-Geral de Saúde 11, portanto, essa portaria, que saiu agora no dia 14 de abril, define é que os doentes com infecção por Covid, mas com perturbações mentais, devem ser tratados, internados nas enfermarias de Covid dedicadas que todos os hospitais têm, não é? Mas, obviamente, qualquer pessoa pode ter um problema de saúde mental mais grave. Em caso, o que é que o luto é uma situação, digamos que normal, não é uma situação patológica. Isto é muito importante, isto se eu gostava de transmitir às pessoas, que o luto é um processo normal e natural da vida. O que deve acontecer é num espaço
razoável, até 6 meses, digamos assim, em que a pessoa obviamente está triste, entra em contacto com as memórias, entra em contacto com os objetos, muitas vezes tem que reorganizar a sua casa, mas isto é o chamado processo de luto, eu até gosto de lhe chamar mais o trabalho mental do luto, porque é um trabalho difícil, complexo, moroso, pouco a pouco, porque a nossa vida interna não anda exatamente ao ritmo da vida externa, não é assim que as coisas se processam no nosso interior. São muito mais morosas, muito mais lentas, e por isso 6 meses é um tempo ideal, digamos assim, quer dizer, porque muitas vezes o processo prolonga-se. O critério que existe, digamos, ou que nós podemos utilizar como indicador, é a ocorrência, digamos, de ideias, digamos, tipo suicídio ou outras ideias da pessoa que teve uma perda. Isso tem que ser apoiado por um profissional de saúde mental, ou a negação da morte da pessoa, que há um excelente filme, não sei se é do Antoniano, não é do Antoniano, agora não me lembro, mas de um excelente filme sobre isso, sobre uma situação da negação de uma pessoa que lhe morre, e que a pessoa continua a pôr a mesa, continua como se ela estivesse à sua frente, e, portanto, isto é uma situação grave no mundo patológico, digamos assim, que são situações raríssimas. Realmente, não é? Porque a pessoa está mesmo a vê-lo, ele está ali fisicamente, na cabeça da pessoa. É como se tivesse, quer dizer, é quase como se fosse uma projeção interna da imagem para negar a realidade da própria perda, não é? Quer dizer, portanto, é uma situação grave, existe naturalmente, já tive contacto com ela, mas de facto é uma situação rara. Mas no normal, digamos assim, no comum, chamamos assim, a perda está ligada à dor mental, a dor da perda, não é? E por isso é de facto um tempo penoso, que tem que ser feito pouco a pouco, em que a pessoa deve, digamos, na medida possível, ir levando a sua vida o mais normal possível, para que esse trabalho se vá processando por momentos. Há momentos que nós temos que chorar, há momentos em que nós temos que estar reservados, digamos, a elaborar, a pensarmos na nossa vida, da vida que tivemos com essa pessoa, dos nossos desejos, e claro que isto é um processo altamente individual. Individual, porque alguns terão também os momentos de raiva, os momentos isso faz parte de tudo isso. Mas aqui eu até na pergunta estava até a incluir mais o que se está a passar agora, que é a incapacidade das pessoas não se poderem despedir fisicamente nos velórios e tudo isso, é muito mais pode importante agravar mais esta situação que já dizia. Isso dificulta. No limite é quase como se fosse a morte sem corpo. Ok, isso é uma E isso, de facto, nós sabemos que há um corpo, mas não o vemos, e nós precisamos do corpo. Sabe que o ritual do funeral não é gratuito. O ritual do funeral é uma coisa altamente importante. Se reparar, num funeral, nós temos a pessoa, os familiares próximos da pessoa que faleceu, e repare que à volta se estabelece uma rede de pessoas, amigos, mais ou menos distante, mais próximo, mais íntimos, e um grupo de pessoas que vai passando por ali. De cada vez que entra uma pessoa, normalmente a pessoa vai ter que falar com a pessoa, e o que é que está a fazer nesse momento? Está a contar o que aconteceu, às vezes até se fica castoirado e cansado de tanto se contar a mesma coisa, mas isso faz parte do processo. Faz parte, exato. Portanto, estamos a retirar isto às pessoas. Isto é uma privação violenta. E, portanto, isso sim, e nesta circunstância, o luto pode ser mais difícil, mais complicado. E, por isso toda nós temos alguma ajuda, alguém a quem poder telefonar, ou algum apoio específico? Sim, a primeira coisa que devemos sempre fazer é a mesma coisa, é a mesma sugestão que nós fazemos. As pessoas são mais resistentes do que nós pensamos, têm mais capacidade do que nós pensamos, muito mais capacidade. E, portanto, nós temos que confiar nas pessoas e na sua capacidade e noutra coisa, que é na sua rede de apoio social, na sua família, e isso é aquilo que nós devemos todos pensar. A vida não é feita de psicólogos e de psiquiatras e de médicos, a vida é feita de pessoas, a vida é feita de pessoas, de seres comuns, não é? Que
vivem a sua vida e que ninguém sabe a vida que levaram e o sofrimento que tiveram e as dificuldades que tiveram. Sabemos, enfim, às vezes pessoas por uma razão ou por outra, às vezes boas razões, más razões, mas a vida é feita de pessoas comuns. E, portanto, as pessoas comuns sofrem, vivem a sua vida como qualquer um de nós. E, portanto, que também somos pessoas comuns e, portanto, aquilo que todos nós fazemos é socorrer-nos das pessoas que nós temos. Quando, de facto, isso está a ser demasiado penoso, está a causar insónia, a pessoa não consegue dormir, não consegue descansar, está ansiosa, o coração bate depressa, a pessoa acorda, parece que não consegue adormecer, parece que não consegue desligar, aí sim perde o apetite, não lhe apetece fazer nada, sente dores corporais muitas vezes, sente falta de força, aí sim começamos a necessitar de um profissional. O que é mais fácil de fazer, o que é que nós devemos fazer? Temos o contacto com o centro de saúde, toda a gente recebeu um SMS com o telefone com o centro de saúde para falar com o seu médico de família. Se eventualmente isto tiver a ser difícil por alguma razão, tem duas opções. Ou liga para uma das linhas de apoio, seja para aquela, enfim, nacional, que se fez com o Bank, nos órgãos psicólogos, seja para as linhas da Administração Regional de Saúde do Norte, existe uma, seja para as linhas que as câmaras têm, para ver, não falta linha, nós temos aqui um cruzamento às vezes de linhas, que nem sabe que é fazer as linhas todas, não é? Portanto, e no limite há sempre uma que tem resposta e de boa qualidade, que é o Era isso que eu SMS. ia perguntar, essas linhas estão de facto com capacidade de resposta e com Perfeitamente. pessoas e Só recursos para, humanos suficientes para... perfeitamente tem resposta. Só Temos de para ter lhe dar esta segurança. só para lhe dar uma ideia, nós no Gabinete Regional de Crise temos um elemento do INEM que faz parte do Gabinete Regional de Crise, neste caso da ERS, nós, como todas as regiões têm. Uhum. Eu sei que portanto, existem psicólogos muito experientes do INEM, que estão na linha no SNS 24, e a linha não está cheia. Nem nada que se pareça. Tem perfeitamente capacidade para atender as pessoas e para orientar e fazem a orientação correta. Se a pessoa está numa situação de grande angústia e de ação suicida grave, eles endereçam a pessoa para o hospital, portanto, se preciso chamar o INEM, vai lá o INEM buscar a pessoa. É tudo E depois está alguém no altissimamente hospital para sofisticado e muitíssimo bem organizado. Passando agora para uma outra questão, a depressão e redes sociais. Este é um tema que já falámos também no Festival Mental da outra vez. Alguma coisa mudou agora que as redes estão a ajudar a combater o isolamento em vez de o provocar? Se calhar agora estamos a falar de outro ponto de vista que não sabíamos que ia acontecer. Acha que alguma coisa mudou nesta relação que tínhamos falado há tanto tempo atrás entre a colagem da depressão e redes sociais? Ou não? Olha, há duas coisas, eu acho que aí há dois fenómenos engraçados. Já não é assim uma coisa tão má. Não, quer dizer, eu acho que é como tudo na vida. Claro que as redes sociais têm um papel hoje em dia que nós conhecemos que é um suporte, permite que as pessoas comuniquem facilmente umas com as outras, é os amigos, é a família, enfim, é os núcleos mais diversos, até profissionalmente. Portanto, há todo um meio de comunicação e uma facilidade de comunicação instantânea, não é? Como convém ao tempo real e ao tempo atual é instantâneo, se quer dizer, é muito importante, mas isso também tem um viés, ou vários. Primeiro, viés, não responsabiliza ninguém pela resposta. Segundo viés, a comunicação, porque não é responsável, ao contrário da comunicação social, tem o responsável, tem o rosto e tem a responsabilidade sobre o que diz. E, portanto, o que está presente nas redes sociais é tudo e mais alguma coisa. É isto e o seu contrário. E, portanto, isso muitas vezes o que é que está a acontecer neste momento em relação a esta questão particular? É a confusão da informação. As pessoas ouvem coisas absolutamente extraordinárias, telefonam-nos às vezes com coisas e informações absolutamente contraditórias e mirabolantes, cheios de ansiedade e de medo. Todos nós recebemos coisas dessas, evidentemente, não estou a dar nenhuma novidade, nenhum segredo particular, e portanto nós temos aqui, e isto também tem riscos, portanto não há bela sem senão, quer dizer, portanto eu separo claramente aquilo que
a informação, e por isso é uma das coisas que a própria OMS, nas recomendações e na formação que nós fazemos para os cuidados de saúde primários, para os núcleos regionais de saúde mental, nós referimos isso, quer dizer, atenção ao nível de informação. Em geral, aquilo que nós aconselhamos é a pessoa ver um telejornal por dia. Chega! Um telejornal, os telejornais em Portugal, até como sabe, têm uma característica fantástica, a gente tem que levar para aí com 1h30 de uma coisa que num telejornal inglês ou francês se faz em 30 minutos, não é? É Aqui verdade. conseguem triplicar a coisa. Triplicar e monotemático neste momento. Exatamente, não é? Quer dizer, portanto, há um excesso até mesmo assim, aquilo não é informação, ele é entre a informação e o entretenimento, não é? Os nossos telejornais oscilam entre essas duas coisas, não é? Se a gente tira um telejornal da Sky News ou da France Telecom, da France 1, portanto, são coisas completamente diferentes, mais condensadas. E dizem o essencial, não é? Ou a pessoa lê num jornal. Se gostar de ler o jornal, se tiver um jornal online disponível, depois que leia o jornal. É suficiente, não é preciso mais nada, isso sim deve ser feito. As redes sociais, buscá-las como fonte de informação válida, acho que isso tem riscos. É grave. Eu que estava mais a falar era do ponto de combate ao isolamento, de criar relação entre as pessoas. Sim, claro que sim, permite, porque, como lhe digo, como eu acho que permite esse estabelecimento dessa comunicação fácil, instantânea, portanto a pessoa pode comunicar facilmente. Agora, há um problema nisto, é que a intimidade não a comunica pelas redes sociais. Ainda não vi isso. Ainda não vi a intimidade ser comunicada pelas redes sociais. E quando nós estamos a falar de fenómenos como pôs o problema da perda ou de angústia, nunca vi isso acontecer pelas redes sociais, as pessoas comunicarem por isso. Uhum. É por isso que o contacto, que não pode cara haver a cara, agora, que não pode haver agora, agrava algumas dessas circunstâncias do isolamento. Ora bem, ora bem. Uhum. Que não se resolvem pelas redes sociais, na minha opinião, quer dizer, isso é uma ilusão, não é? Quer dizer, as pessoas precisam ter uma pessoa à frente, precisam ter o telefone, precisam ter isto que nós estamos aqui a fazer, isto sim minimiza. Isto sim minimiza o isolamento, a distância das pessoas mais velhas em lares, não podem receber, dos avós que não podem ver os netos, até mesmo de profissionais de saúde que com medo de contagiar a sua família passam e passaram a estar isolados da sua família, como acontece a vários profissionais de saúde que tomaram essa opção, por exemplo. E isso sim, quer dizer, isso realmente, isto minimiza, não é? Mas evidentemente se perguntar, por exemplo, a algum profissional ou a alguma pessoa mais velha que tenha os seus netos, está contente por ver os netos cá no ecrã ou a vê-los claro no que não, telemóvel, claro. claro, Portanto, claro. eu acho que há limites para isso. Não? Pronto, contudo estamos de acordo que ajuda é melhor que nada, não é? Porque Eu acho que sim, confinamento, se não houvesse mesmo nada, não sabemos até se no futuro não haverá uma pandemia em que as coisas possam até acontecer de uma forma mais dramática, pode acontecer É tanta coisa, verdade. e aí seria ainda pior. Para fechar, vamos à parte da cultura e vamos perguntar qual é o livro. O livro que eu estou a ler agora é um livro, enfim, que me chegou, já tinha aqui há algum tempo, resolvi abri-lo, que é um livro da Herança do Vazio, da Karen Desai, que foi um prémio Booker Prize em 2006. É curioso porque é um livro, não é assim um livro muito alegre, não é? A tristeza já nós temos nos tempos correntes. Mas que Mas nos por fala outro do quê? lado, é? Fala-nos do quê o livro? É uma história de uma jovem, não é? Cujo é engraçado, cujos pais foram de facto. É na Índia, portanto ela é originária de Índia, e os pais tinham ido como astronautas, eu tenho de astronautas, e enfim, morreram, e portanto ela ficou, digamos, ela estava num colégio chique, enfim, de Bombaim, mas deixaram de pagar e depois ela acabou por ser posta quase à porta da casa de um avô que eu nunca a tinha visto praticamente, mas pagava-lhe uma parte das despesas e tal, que era um juiz, um homem que vivia isolado e tal, portanto a própria casa tem um aspecto já um bocado decadente, era um tipo, enfim, muito isolado, gostava de sair isolado. É uma história curiosa
que, sobretudo, realmente, para mim, tem-me distraído aos poucos, não é? Quer dizer, com pouco tempo com o que ando para ler e para me dedicar a outras coisas que não seja de facto o meu trabalho, porque é curioso isto do teletrabalho, a gente acaba por trabalhar mais horas e muito Pois mais é, tempo, não é? Do mas há que... muita gente que está a descobrir isso agora. Pois, exatamente, eu acho que isto do teletrabalho, enfim, tem que se lhe diga, Não é verdade? mas porque a pessoa perde ritmos, não é? E perde referências que são muito importantes, Hum. enfim, também é engraçado a pessoa descobrir coisas dessas, não é? Quer dizer, porque hoje em dia utiliza-se muito o teletrabalho, acha-se o teletrabalho fantástico, acha-se o futuro e tal, mas já fomos agora ao futuro e já vimos que afinal o futuro não é absolutamente maravilhoso nisso, não é? Não, 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 mas este futuro é presente já para muita gente também, há muito Pois, tempo. por isso mesmo, E não é? Quer agora dizer, vamos ver se as mas... coisas equilibram. E para música, alguma sugestão? Olha, eu música sou eu sou realmente, eu gosto muito de música, não é? Portanto, eu gosto muito de jazz, portanto, eu gosto muito, quase, eu diria quase de todos os tipos de música. Eu tanto vou à casa da música com um Uhum. grande gosto e grande prazer ouvir autores clássicos, como de facto vou ao Festival de Guimarães, portanto, quase religiosamente ouvir, enfim, o encanto do jazz, não é? Como gosto também do rock, enfim, sei lá. Eu não digo, são todos os músicos que eu ouço e que eu gosto de ouvir, que é difícil selecionar um Arranjar ou uma outro, sugestão. Ok. porque realmente eu tenho muito gosto e muito prazer em ouvir música, é um dos prazeres que tenho e, portanto, enfim, vou ouvindo, não tanto a quanto gostava, porque o tempo para estar repousado a ouvir música é exíguo e às vezes até ao fim de muito tempo e de muitas horas de trabalho, a melhor música é o silêncio. Quantas vezes, não é? E em relação a filme, alguma sugestão? Olha, há um filme engraçado, eu gosto muito de cinema também, não é? Portanto, vou regularmente, enfim, ao cinema, quase semanalmente, enfim. É claro que não vejo os filmes todos, eu tenho que ver, eu sou um bocado exigente, de facto, no cinema, nos filmes que vejo, não é? Mas há um filme engraçado que me escapou, que eu creio que é de 2016, se não estou em erro, que ainda não consegui vê-lo porque é um filme que só se vê online, não consegui apanhá-lo em lado nenhum, e que se diz que é The Graduation, que é de um autor romeno, não consigo dizer agora o nome do autor de Uhum. repente. Aquilo chama-se em português, tem o título de A Cunha, e que me despertou uma grande curiosidade, na altura passou-me, eu creio que é de 2016, se não estou em erro, passou-me, que depois, os outros anos todos já tinha visto os filmes todos, que eram melhores, já não tinha nenhuma coisa para ver, não é, digamos assim, mas esse escapou-me. E como é um filme muito interessante, porque é uma história muito simples, não é, de um pai que quer que a filha entre em medicina, numa escola inglesa, é romeno, eu estive na Roménia o ano passado, portanto também talvez isso me tenha Ajuda. trazido alguma sensibilidade, mas foi a história que sobretudo me sensibilizou, porque acho que é uma história muito engraçada, que é ele a meter uma cunha para a filha entrar na faculdade. Não lhe sei dizer mais nada, também não quis ler mais nada para ter a surpresa. É um filme que eu tenho imensa curiosidade, porque acho que tem aquilo para nós, vou dizer, para os portugueses, eu acho que aquilo deve encaixar muito bem em tanta coisa do nosso país. Fantástico. Obrigadíssima. Fica aqui a sugestão, aliás, de resto, as sugestões e toda a informação que deixou aqui na Zen Talks for All. Obrigadíssima, mais uma vez. Até qualquer dia. É Obrigada. qualquer dia, é Até breve. qualquer dia.